Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início ao nosso encontro. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Nós vamos trabalhar no encontro de hoje sobre o Supremo e o Juiz das Garantias. Afinal de contas, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal sobre o Juiz das Garantias? E antes de nós iniciarmos o nosso encontro, eu acho que vale, importante aqui, uma crítica para que você reflita sobre isso. O Supremo, nesse julgado do Juiz das Garantias, e numa série de outros, mas estamos falando desse, a meu ver, o Supremo vai além de um mero juízo de constitucionalidade. O Supremo é o juiz, é o árbitro final das garantias constitucionais, da Constituição Federal, da proteção da Constituição Federal, mas, a meu ver, o Supremo tem ido um pouco além dessa sua função de árbitro final do valor da Constituição. E por quê? Porque o Supremo tem feito, a meu ver, em alguns julgamentos, escolhas que não são escolhas suas, mas escolhas do legislador. Os critérios de conveniência e oportunidade são critérios que são utilizados pelo legislador e não pelo judiciário. Não cabe ao judiciário dizer se uma lei ela é adequada para a nossa realidade ou não. Essa interpretação, esse juízo, cabe ao legislador. Mas antes que você pense que essa é uma culpa exclusiva do Supremo, ela não é. Todo o direito hoje, ele está contaminado por essa visão. O Supremo é só uma das manifestações da contaminação do direito e eu vou explicar melhor para vocês. Pensa no doutrinador que você está acostumado a ler, que você estuda. Salvo raras exceções, o que boa parte da doutrina faz? Quando discorda de uma determinada lei, de um determinado dispositivo, o nosso intérprete, o nosso doutrinador, saca um princípio e diz que aquele dispositivo viola aquele princípio. E me parece aqui que fazer isso não é diferente do que faz o Supremo. Nós perdemos aquele espaço que era tão caro à doutrina e também, em alguma medida, a jurisprudência, de dizer essa escolha do legislador pode não ter sido a melhor, mas ela é uma escolha legítima, ela é uma escolha válida. Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Amigos, vejam e reflitam. Será que nós não estamos cometendo os mesmos erros que criticamos no Supremo Tribunal Federal? Eu acho que tem acontecido isso conosco. E aí, eu gostaria que você pensasse, faz sentido você criticar o Supremo e fazer a mesma coisa? A gente tem que separar entre aquilo que é como nós gostaríamos que a lei fosse e como a lei é. A gente não consegue interpretar e extrair tudo que a lei diz. A gente não consegue extrair de tudo que a lei diz tudo que a gente gostaria que fosse. Vamos refletir sobre isso. Parte do problema está em nós também, em toda a comunidade jurídica, e a gente deve querer melhorar se a gente quer também que o Supremo melhore. Como é que vai funcionar? Eu vou colocar na parte de cima o dispositivo legal e na parte de baixo o que o Supremo decidiu. Então vamos lá? Vamos começar com o artigo 3A. E esse número é o número da ementa, tá? Para ficar fácil, esse número em romano é o número da ementa. Artigo 3A é o coração, a meu ver, da reforma e do sistema acusatório. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Aqui, o legislador
fez uma escolha, que é uma escolha não tanto de sistema acusatório, mas de sistema adversarial. Há uma diferença que no Brasil, às vezes, é objeto de muita confusão entre o sistema acusatório e o sistema adversarial. O sistema adversarial é aquele em que o juiz se afasta por completo da produção probatória. O sistema acusatório, ele é um sistema que tem uma série de garantias agregadas a ele, não apenas uma diminuição da atuação probatória de ofício do juiz. O que o Supremo decidiu aqui? Por maioria, atribuir interpretação conforme ao artigo 3A para assentar que o juiz, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito. No fundo, o que o Supremo definiu é o que já vinha sendo interpretado pelo próprio Supremo Tribunal Federal em relação ao artigo 156 do CPP. Então, eu gostaria que vocês entendessem. O juiz pode produzir prova de ofício? Pode, de maneira pontual, nos limites legalmente estabelecidos. Quais são esses limites? Os do artigo 156 do CPP. Percebam que aqui a gente tem um problema que o Supremo não definiu exatamente se o juiz poderia atuar de ofício no inquérito policial. Isso não está claro. Então, vale a pena você refletir sobre isso, se o juiz pode atuar de ofício no inquérito policial ou não. O Supremo não afirmou nem infirmou isso. Então, é uma dúvida que nós teremos. Amigos, o artigo 3B. O juiz das garantias, eu vou colocar até ele todo na tela para vocês, esse artigo 3B. Olhe lá. O juiz das garantias é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. E aí, esse inciso 2, ele vai fixar prazo para a criação do juiz das garantias. Então, ele disse que, por maioria, declarou a constitucionalidade e, por unanimidade, fixou prazo de 12 meses para a implementação, prorrogável excepcionalmente por 12 meses. Amigos, aqui me parece que é uma questão interessante. Pode o tribunal fixar prazo para estabelecer isso? Quando a gente olha para os tribunais no mundo, isso tem acontecido. Por exemplo, a Corte Constitucional Alemã já fixou prazo para a implementação de determinadas medidas. Por exemplo, no caso Lauschangriff, isso foi determinado. O Supremo Tribunal Federal alemão, Bundesverfassungsgerichtshof, fixou o prazo de, eu não me lembro agora, eu acho que era 1 ou 2 anos, para que o legislador estabelecesse uma lei. Vencido este prazo, aquela lei que estava em vigor seria considerada inconstitucional. O Supremo brasileiro também já fez isso, isso não é o primeiro caso. Eu me lembro que falei mais de uma vez sobre isso, que deveria o Supremo Tribunal Federal fixar um prazo maior. E me lembro que não raras pessoas falaram, é um absurdo, tem que ser implantado imediatamente. E aí a gente tem que separar de novo o juízo político-partidário do juízo acadêmico. Então, vale aqui, nesse ponto, acho que está de parabéns o Supremo por fixar um prazo, e é um prazo razoável, 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, excepcionalmente, e sob a supervisão do Conselho Nacional de Justiça. Vamos mais, amigos? Vamos mais. Que mais que o Supremo
reconheceu aqui. Na esteira, por unanimidade, declarar a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do artigo 20 da lei tal, quanto à fixação do prazo de 30 dias. Então, é por arrastamento, é por consequência. 4. Aqui, os incisos 4, 8 e 9 falam da competência do juiz das garantias. 4, 8 e 9. E, além disso, o que o Supremo definiu? Que, com relação a esses incisos, eu vou colocar inteiro na lousa para vocês, para ficar melhor para ler. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme aos incisos 4, 8 e 9, para que todos os atos praticados pelo MP, como condutor da investigação penal, se submetam ao controle judicial e fixa o prazo de até 90 dias, contados da publicação da ata do julgamento, para os representantes do MP encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PICs e outros procedimentos de investigação criminal, mesmo que tenham outra denominação, ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição. Olha, aqui eu acho que também o Supremo agiu bem. Agiu bem porque não se pode, num Estado democrático de direito, ter uma investigação sem controle judicial. É fundamental e, portanto, a meu ver, o Supremo acerta. E uma coisa que a gente observa, não raras vezes, é justamente que o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, o Ministério Público, sob as mais diversas denominações, ele, Ministério Público, instaura investigações. Por isso, essa parte que está dito aqui, todos os PICs e outros procedimentos de investigação criminal, mesmo que tenham outra denominação. Você pode chamar do que você quiser, mas não haverá aqui possibilidade de escapar disso, porque ele já atribuiu a sanção, sob pena de nulidade. Tá bem? Ok? Que mais que o Supremo decidiu? É função do juiz das garantias prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Esse é o dispositivo. O que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu? Por unanimidade, atribuir interpretação conforme para prever que o exercício do contraditório será preferencialmente em audiência pública e oral. Aqui vale aquela crítica que eu fiz no início do vídeo. É adequado o legislador ter estabelecido isso? Não me parece. E não me parece porque nós não somos países como Chile e Uruguai em termos de volume de processos, volume de inquéritos, volume de investigação. A meu ver, quando o legislador estabelece isso, o legislador ele acaba se distanciando da nossa realidade. No entanto, eu não consigo ver inconstitucionalidade aí a justificar a interpretação conforme. Preferencialmente em audiência pública e oral. Óbvio, me parece óbvio que o Supremo, neste ponto, ele agiu com prudência, que neste aspecto faltou ao legislador. Mas eu volto a discutir com vocês. Prudência, será que isso é função do Poder Judiciário? Corrigir excessos ou deficiências do legislador? Eu tenho as minhas ressalvas a isso. Por mais que eu concorde no mérito com a decisão do Supremo. Vamos mais? Cabe ao juiz das garantias, lembra, em negrito,
é o que está no código, embaixo é o que o Supremo decidiu. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, consideradas urgentes e não repetíveis, assegurando o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. E aí, o dispositivo. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme, para estabelecer que o juiz pode deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo ou diferi-la em caso de necessidade. Vale, neste ponto, as críticas que eu fiz anteriormente. Não vou, no slide anterior, não vou repeti-las para vocês. Cabe ao juiz decidir sobre o recebimento da denúncia ou da queixa nos termos do artigo 399. Juiz das garantias. Vem o Supremo e diz, por maioria, declarar a inconstitucionalidade do inciso 14 do artigo 3b do CPP e atribuir interpretação conforme para assentar a competência do juiz das garantias, cessa com o oferecimento da denúncia. Aqui eu acho que o Supremo se excedeu na sua função. Qual que foi o desenho do legislador, o desenho institucional? Juiz das garantias atua até o recebimento da denúncia. Após o recebimento da denúncia, é o juiz da instrução. Qual foi o sentido disso? O sentido claro, deliberado do legislador foi que o juiz da instrução não tivesse contato com o inquérito policial. Que o juiz da instrução fosse afastado do inquérito policial, é separar, para que a gente tenha uma ampliação efetiva do sistema acusatório. O Supremo, a meu ver, neste tópico 7, com todo o respeito possível, o Supremo se excede no juízo de conveniência e oportunidade. Não me parece haver inconstitucionalidade a justificar esta decisão e esta interpretação do Supremo Tribunal Federal. Acho que se equivoca o Supremo Tribunal Federal nesse ponto. Mas não tenha dúvida, você que atua na prática, isso vai impactar, porque vai diminuir a força da reforma. Você que estuda para concurso e para a OAB, não tenha dúvida, isso daqui vai ser objeto de cobrança na sua prova. Tá bem? Vamos mais. O parágrafo 1º diz que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão será encaminhado à presença do juiz das garantias no prazo de 24 horas. Momento em que se realizará a audiência com a presença do MP e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego da videoconferência. Meu amigo, minha amiga, olha o que o Supremo decidiu. Primeiro, que será encaminhado à presença do juiz das garantias no prazo de 24 horas, salvo impossibilidade fática. Aqui, me parece que foi uma decisão correta, no sentido de esclarecer o alcance da norma, e eu explico. Vamos supor que eu, juiz em São Paulo, decrete a prisão preventiva de alguém. E este alguém é preso em Manaus. Como vai chegar em 24 horas de Manaus até mim? Ou até o juiz das garantias aqui de São Paulo? Não tem como. Há uma impossibilidade fática. Então, neste ponto, o Supremo, a meu ver, agiu corretamente. E ele também estabeleceu que cabe excepcionalmente o emprego da videoconferência mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que esse meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos. Eu sempre sustentei a possibilidade da videoconferência nesses casos. Sempre. Eu disse que a videoconferência, por si só, não restringia as garantias, desde que assegurado uma série de questões, e é o que o Supremo decidiu.
A única coisa que teremos aqui uma discussão é quem é o juiz competente para determinar a realização por videoconferência. Vejam, se a pessoa é presa na própria comarca, é de relativa solução simples. É de relativa solução simples. Por outro lado, se a pessoa é presa em outra comarca, distinta da comarca do juízo que decretou a prisão, quem será o competente aqui? Meu amigo, minha amiga, o Supremo não estabeleceu. Então eu acho que aqui a gente tem um problema de difícil solução. Me parece que só faz sentido que essa deliberação seja feita pelo juiz das garantias, se ainda no inquérito, ou pelo juiz do processo, se já tiver sido oferecida a denúncia. Me parece que a gente tem que fazer essa divisão. Se o juiz das garantias, se ainda estamos no inquérito, cabe ao juiz das garantias. Se a denúncia já foi oferecida, e lembra, porque com o oferecimento cessa a competência do juiz das garantias, aí a competência será do juiz do processo. Vamos mais? Amigos, além disso, o que decidiu o Supremo? O Supremo decidiu o seguinte. Olha o parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o MP, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. É a questão da duração do inquérito policial. Eu vou colocar o slide inteiro para vocês. O Supremo decidiu o seguinte, que o juiz pode decidir de forma fundamentada, reconhecendo a necessidade de novas prorrogações do inquérito, diante de elementos concretos e da complexidade da investigação, e que a inobservância do prazo em lei não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente, quem é? O juiz das garantias, ser instado a avaliar os motivos que a ensejaram. Olha, aqui, com todo respeito, eu discordo da decisão do Supremo. Eu não consigo ver inconstitucionalidade na questão do legislador estabelecer uma única prorrogação. Concordo com isso? Com essa opção do legislador? Eu tenho cá as minhas críticas a ela. Mas, insisto, não me parece haver inconstitucionalidade neste ponto. No entanto, saibam, pode haver tantas prorrogações quantas forem necessárias. Artigo 3C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia. A gente já viu que não é com o recebimento da denúncia, mas com o oferecimento da denúncia. E o Supremo vem e diz o seguinte, olha, juiz das garantias não se aplica às seguintes situações. Primeiro, competência originária dos tribunais, que é regida pela Lei 8.038. Aqui, eu acho até que faz algum sentido, na medida em que você já terá uma decisão naturalmente colegiada. Então, me parece um exercício legítimo da competência do Supremo. Agora, competência do Tribunal do Júri. Também acho que aqui a gente poderia pensar no mesmo raciocínio. Por outro lado, infração penal de menor potencial ofensivo já está excluída pelo próprio dispositivo. Agora, por outro lado, a questão atinente aos casos de violência doméstica e familiar. Amigos, o Supremo justificou isso na questão da urgência e tudo mais. Ora, isso não é motivo para afastar o juiz das garantias das varas de violência doméstica. A gente poderia muito bem ter uma organização
compartilhada aí nos moldes que os tribunais de justiça local desenharem para a implementação do juiz das garantias. Então, me parece aqui, com todo o respeito, que, de novo, é o Supremo entrando no exercício de uma competência legítima que é do legislador. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais. Bom, essa daqui eu já falei, a meu ver, é um dos maiores equívocos da decisão do Supremo, que diz, que altera, em vez de recebimento da denúncia, a função cessa com o oferecimento da denúncia. Eu acho que essa decisão do Supremo acabou por esvaziar em muito o juiz das garantias, a função do juiz das garantias. Recebida a denúncia ou a queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução. Em vez de recebida, a interpretação é oferecida nos mesmos moldes do que nós temos conversado aqui. Já falei para vocês isso. Função, a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução que, após o recebimento, de novo, é o Supremo fazendo aquela modulação da lei, que é após o oferecimento da denúncia e não após o recebimento. Então, o juiz da instrução, após oferecida a denúncia, tem 10 dias para reavaliar tudo aqui. E aqui vale uma discussão. O juiz da instrução, pode simplesmente dizer que são suficientes os motivos de prisão preventiva decretados pelo juiz das garantias, ou ele precisa oferecer uma nova decisão. Ele precisa decretar novamente a prisão preventiva. Eu vou explicar melhor. O juiz das garantias decreta a prisão preventiva. Oferecida a denúncia, vem para mim, juiz da instrução. Eu preciso decretar novamente a preventiva ou é suficiente que eu diga os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva não foram alterados, ainda se mantém e por isso fica mantida. Me parece que quando fala reexaminar, não é proferir uma nova decisão, é reexaminar. É simplesmente reexaminar. Então, eu gostaria que vocês entendessem isso. É óbvio que o reexaminar não é uma motivação singela. O juiz deve motivar. É mais que um simples mantenho a decisão, é menos do que uma nova decretação. Está bem? Ok? Vamos mais. Amigos, parágrafo 3º. Aqui, também com todo respeito, é uma decisão do Supremo que eu não consigo aceitar. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º determinavam que, qual é a ideia? Que, e era também, a meu ver, uma das chaves do juiz das garantias. O inquérito policial, ele normalmente ele acompanha a denúncia, tá? Então, denúncia, inquérito policial. O parágrafo 3º determinava que não iria mais acompanhar a denúncia, salvo aquelas decisões relativas a provas cautelares e irrepetíveis. E aí, o que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução, por unanimidade. Com todo respeito, me parece aqui um profundo equívoco. A ideia não era essa. A ideia, meus amigos, era justamente de afastar essas matérias da parte... Peraí, olha, nós temos a dona Filó. A ideia era justamente afastar essas matérias do juiz da instrução. Essa decisão, com todo respeito, ela esvazia
a função do juiz das garantias. 3D. O juiz, que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído na competência do juiz das garantias, ficará impedido de funcionar no processo. Outro dispositivo que é o coração também, integra o núcleo duro da ideia do juiz das garantias. E o Supremo declarou a inconstitucionalidade. Vejam, amigos, era uma causa clara de impedimento, que fazia todo sentido. Se eu atuei no inquérito, eu não posso atuar no processo. Se eu fui juiz das garantias, eu não posso atuar no processo. É similar à ideia. Eu, juiz, julguei o processo, eu não posso, em me tornando desembargador, julgar a apelação. É a mesma ideia. Então, com todo respeito, me parece aqui um equívoco também por parte do Supremo, que faz um juízo de conveniência e oportunidade que não lhe cabe. Artigo 3e. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo tribunal. E aí, o que estabeleceu o Supremo? Que o juiz das garantias será investido e não designado. E nesse ponto, me parece que o Supremo está correto no sentido de que é uma função que não pode ser de livre nomeação dos tribunais. Isso fere o sentido do juiz das garantias. Então, esse inciso 17 da decisão do Supremo é, a meu ver, uma decisão importante. 3F. O juiz das garantias deve assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo acordo ou ajuste para qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. O Supremo disse, e qual que era o sentido? É aquela exploração que a gente vê midiática da figura do preso. Vem o Supremo e diz o seguinte, olha, atribui interpretação conforme, para assentar que a divulgação de informações sobre a realização da prisão e identificação do preso pelas autoridades policiais, MP e magistratura, deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa humana submetida à prisão. Então o Supremo está dizendo o seguinte, olha, pode divulgar, desde que observada a dignidade da pessoa humana e não fira, não ameace a efetividade da persecução penal. Então, amigos, o Supremo chancela a possibilidade de divulgação de imagens, inclusive. Tá bem? Acho questionável isso, mas é a decisão do Supremo. O artigo 28 cuida do arquivamento do inquérito policial. Aqui eu vou colocar o slide todo na tela. Esse artigo 28 também era uma mudança revolucionária no sistema de arquivamento. Dizia lá, ordenado o arquivamento, o órgão do MP comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. O juiz não participava mais do arquivamento do inquérito policial. E, a meu ver, essa era uma boa medida. O que estabeleceu agora? Por maioria, atribuir interpretação conforme para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão ministerial submete sua manifestação ao juiz e comunicará à vítima. Ou seja, não mudou muita coisa. Porque a principal função, que era tirar o juiz do arquivamento, o Supremo falou, não. O juiz vai ser comunicado. E eu, juiz, posso encaminhar os autos para o procurador-geral ou para a instância de revisão para fins de homologação na forma da lei. Aqui, com todo respeito, ficou estranho, né? Porque, veja, podendo encaminhar os autos para o procurador-geral ou para a instância de revisão. Quando que eu vou fazer isso? Quando eu não concordar com o pedido de arquivamento. Ou seja,
volta ao sistema anterior. Com todo respeito, me parece um equívoco. Vamos mais? Diz lá. Cadê aqui? Aqui. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias, submeter a matéria à revisão da instância competente. É o parágrafo 1º. Vem o Supremo e diz, por unanimidade, atribuir interpretação legal para assentar que, além da vítima ou do seu representante legal, o juiz também poderá submeter a matéria à revisão da instância. De novo, não foi o sentido do legislador. O sentido do legislador era o de afastar o juiz dessa análise. Tá bem? Beleza? Acho que o Supremo se excedeu aqui. O artigo 28A fala do ANPP e aí o Supremo, por unanimidade, declarou a constitucionalidade. Eu também não via inconstitucionalidade nas matérias que foram alegadas. Aqui, com todo respeito, quem é meu aluno, quem leu meu livro de processo penal, sabe que eu discordo disso. O parágrafo 5º do artigo 157 diz: o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão. O Supremo disse que isso é inconstitucional, porque fere o juiz natural e fere também uma questão de economia. Vejam, amigos, por que feriria o juiz natural? Porque você poderia introduzir uma prova ilícita para afastar o juiz do processo. Me parece aqui um equívoco, porque o próprio Código já estabelece que se a parte der causa voluntariamente à suspeição ou ao impedimento, não haverá o afastamento do juiz. Então, aqui, me parece, com todo respeito, que houve um equívoco do Supremo. Eu apoio essa medida, mas não foi o que prevaleceu no âmbito do Supremo. Artigo 310. O 310 fala da audiência de custódia. E agora, o Supremo Tribunal Federal reconhece que pode, se o meio se revelar idôneo e em caso de urgência, fazer por videoconferência. Nesse ponto, concordo com o Supremo que é constitucional, é possível, você pode fazer por videoconferência esses atos, não há inconstitucionalidade disso, o que você precisa é garantir que não haja pressões indevidas sobre o preso. Parágrafo 4º do artigo 310 fala que, transcorridas 24 horas após o decurso do prazo, a não realização da audiência de custódia gera a ilegalidade da prisão. E o Supremo, na linha do que tem decidido, em uma série de outros dispositivos, falou que a autoridade judiciária deverá avaliar se estão presentes os requisitos para prorrogação excepcional do prazo ou para a realização por videoconferência, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva. Então, poderá haver aqui a prorrogação deste prazo de 24 horas. E, por fim, por unanimidade, fixar uma regra de transição. Quanto às ações penais já instauradas no momento da efetiva implementação do juiz, das garantias pelos tribunais, a eficácia da lei não acarreta qualquer modificação do juízo competente. Essa regra de transição, a meu ver, ela é importante justamente para eliminar qualquer dúvida quanto a esse tema. Amigos, eram essas as minhas observações sobre o juiz das garantias. Compartilhe isso com o máximo possível de pessoas. Não guarde o conhecimento apenas para você, tá bem? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, sejam felizes, valeu!